Olá pessoal, eu sou Jaime Rodrigues da Silva e venho trazer para vocês mais uma aula de Físico-Química. Agora nós vamos conversar sobre equilíbrio iônico. O equilíbrio iônico ele é um caso particular de equilíbrio químico que envolve a presença de íons, mas não são quaisquer íons. Um equilíbrio iônico é um equilíbrio químico que envolve a presença de íons, mais precisamente íons que resultam da ionização de ácidos e da dissociação de bases ou hidróxidos. E aí eu trago duas situações como exemplo: a ionização do ácido cianídrico e a dissociação do hidróxido de alumínio. Observe que ambos chegam a um equilíbrio, aquele símbolo que a gente usou, né, lá quando a gente conversou sobre equilíbrio químico, setas e sentidos contrários, reversibilidade, aparece aqui. Ó. Então eu tenho a presença da água nos dois casos e a separação do hidrogênio ionizável, que caracteriza o ácido, e da hidroxila, que caracteriza a base. Então eu posso dizer que esses dois equilíbrios aqui são equilíbrios iônicos, porque há formação de íons. Lembra lá do primeiro ano do ensino médio que íons são espécies químicas dotadas de carga positiva, cátion, e negativa, ânion. Como que eu vou identificar a força de um ácido? Ou seja, como que eu vou dizer se um ácido ou uma base é forte? Eu tenho três formas de fazer isso. A primeira é pela classificação, que isso remete àquele assunto lá que a gente vê no final, no terceiro ou quarto bimestre, né, de funções inorgânicas, lá no primeiro ano do ensino médio. E a gente tem também o grau de ionização ou dissociação, que é uma parte também importante das funções inorgânicas. E aqui a gente já vem para o cálculo da constante, que foi o que a gente já viu na aula anterior, né? A gente viu como se calcula a constante. Eu tenho duas formas de se calcular, né? A forma que nos interessa é quando eu tenho as concentrações molares dos íons. A gente vai cair numa representação desse fenômeno aqui. Quando a gente vai falar sobre equilíbrio iônico, a gente precisa mencionar a presença da água. E a menção da água remete ao conceito de Arrhenius. Arrhenius foi um cientista muito importante para o desenvolvimento das teorias, né, de ácido e base. É a primeira teoria, é a teoria que necessita da presença da água, ou seja, sem a presença da água não existe ácido ou base para Arrhenius. Então a gente vem aqui, ó, de forma bem simples, e define que ácido, segundo Arrhenius, é toda espécie química que na presença da água libera íons H+. E base é toda espécie química que também na presença da água libera íons OH-. Então eu tenho o H+, que caracteriza o ácido, e o H- que caracteriza a base. Eles só vão estar presentes, segundo Arrhenius, se eu tiver a água como sendo o veículo para poder facilitar essa separação. Aí a gente traz aqui uma fotografia, né, uma ilustração que envolve uma experiência feita lá no primeiro ano do ensino médio, quase todos os professores fazem em sala de aula. É uma experiência bem simples, não requer muito recurso. Essa experiência ela reside basicamente no acendimento de uma lâmpada para verificar a força, né, do ácido, de uma base ou de qualquer outra solução. Pode ser também uma solução de um sal. Se o brilho da lâmpada for intenso, eu posso dizer que eu tenho um ácido, ou uma base, ou um sal forte. Se o brilho for fraco, eu tenho um ácido, ou uma base, ou um sal fracos. Ok? Então, depois, se você puder, você tem o link aqui, ó, dê uma olhadinha aí como é que se dá essa experiência. Isso tem aparecido bastante em exames de vestibulares. Para a gente agora caracterizar os ácidos e as bases quanto à força, né, que é a primeira parte lá, primeiro item que a gente viu, né, a gente falou aqui, ó, pela classificação quanto à força, né, classificação do ácido para poder medir a força dele nas funções inorgânicas. Então a gente vai ter o seguinte: eu tenho dois tipos de ácidos. Primeiro, você precisa saber que eu tenho o hidrácido, que é um ácido sem oxigênio, e o oxiácido, que é um ácido com oxigênio.
Os hidrácidos, eles vão obedecer à fórmula HX. H é o hidrogênio e X é um ânion qualquer. E os oxiácidos vão ter a presença do oxigênio e vão obedecer essa fórmula, ou essa forma HXAYOZ. Os hidrácidos, que são fortes, são eles, o HI, o HBr e o HCl, nessa ordem. Então, o mais forte de todos é o HI, o ácido iodídrico. Depois eu tenho o HBr, que é o ácido bromídrico, e por último, o ácido clorídrico. O ácido moderado seria o HF, é o ácido fluorídrico, é um ácido até muito importante, porque ele não é tão forte, mas ele é bastante oxidante, ele consegue marcar o vidro. Então, quando você compra um carro, por exemplo, ou quando você vê um carro com a marcação da numeração do chassi no vidro, isso é feito com ácido fluorídrico. E o restante, fraco, que seria o ácido cianídrico, que é o que apareceu lá anteriormente no nosso exemplo. Os oxiácidos, basta lembrar da regrinha que a gente vai fazer aqui, ó. Z é a quantidade de oxigênio e X é a quantidade de hidrogênios. Quando essa diferença for maior ou igual a 2, você vai dizer que o ácido é forte, como no caso aqui do ácido sulfúrico, ó. 4 oxigênios, 2 hidrogênios, 4 menos 2, 2 é um ácido forte. O ácido moderado vai ser quando essa diferença for igual a 1. Então, eu tenho 2 oxigênios e 1 hidrogênio. Essa diferença deu 1, eu digo que o ácido é moderado, aqui o ácido nitroso. E, por último, o ácido hipocloroso, que eu tenho 1 oxigênio e 1 hidrogênio, essa diferença deu 0, posso dizer que ele é um ácido fraco. As bases ou hidróxidos. As bases elas vão ser divididas também em fortes, moderadas e fracas. E para eu saber a força de uma base, basta lembrar qual a posição do elemento que forma a base, né, o cátion, que está ligado à hidroxila, qual a posição dele na tabela periódica. Se ele estiver no grupo 1, ele vai formar uma base forte, como no caso aqui o sódio. Se ele estiver no grupo 2, ele vai formar uma base moderada, como no caso aqui o hidróxido de magnésio. O magnésio está no grupo 2. E o restante, né, se ele não estiver nem no grupo 1 nem no grupo 2, vai ser uma base fraca, como no caso do alumínio, que a gente já viu também. O alumínio tem um importante comentário, né? O alumínio ele forma o hidróxido de alumínio, que é um antiácido. Ele aparece lá no Pepsamar, que é um comprimido que você coloca sobre a língua, como se fosse uma bala, e ele vai liberando a parte que vai caracterizar, né, a neutralização do ácido. E a gente também tem a mesma coisa com o hidróxido de magnésio. Essa parte que vai ser liberada é o ânion hidroxila, que a gente já viu anteriormente. Queria conversar com você duas situações importantes, porque a gente pensa que somente, né, alguns alunos pensam, né, que somente tem, e alguns professores também, né, infelizmente, eles quando vão falar de equilíbrio iônico, eles só caracterizam os ácidos inorgânicos. Daí eu trouxe dois ácidos importantes. O ácido fórmico, que aparece lá nas formigas, né? O ácido fórmico é um ácido fraco, um ácido orgânico. Todos os ácidos orgânicos podem ser considerados fracos, e na presença da água, né, ele libera H+. Então, poderia dizer que o ácido fórmico ele está de acordo com a teoria de Arrhenius. E o ácido acético também é um ácido fraco, ele aparece no vinagre, né? E o vinagre a gente usa para temperar a salada, por exemplo. O hidrogênio aqui que sai na forma de H+, é o hidrogênio que está ligado a esse oxigênio. Então eu tenho também, segundo a teoria de Arrhenius, né, a presença da água aqui para caracterizar. Então eu tenho esses dois ácidos, eles aparecem muito, principalmente o ácido acético, ele volta e meia aparece numa questão de prova. Então cuidado, aqui eu coloco uma historinha, né, depois você dá uma olhada com calma, mas é basicamente isso. A segunda forma de determinar a força, né, de um ácido ou de uma base, como a gente disse, é através do grau de ionização ou dissociação. O grau de ionização ou dissociação é medido experimentalmente, então ele já vai vir pronto para você na questão, já vai vir pronto o valor de alfa. Mas é bom você saber que para se calcular o grau de ionização, basta dividir o número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas inicial. O ácido ou a base vai ser forte, né, quando o alfa for maior ou igual a 50%. Aqui eu trago o ácido clorídrico com alfa igual a 92. Moderado, quando o alfa for maior do que 5 e menor que 50. Aqui eu trago o ácido fluorídrico, né, 8% valor de alfa. E o ácido fraco, quando for menor do que 5,
como aqui o ácido cianídrico, olha aqui o valor do grau de ionização. Então, a gente vai usar grau de ionização se estiver falando por um ácido e grau de dissociação se estiver falando por uma base. Existe aí uma diferença de conceituação que, nesse momento, não nos interessa, porque a gente está falando de equilíbrio químico, né, equilíbrio iônico, mais precisamente, e isso fica lá na parte de funções inorgânicas. Então, a gente não vai voltar muito nisso aí. E a terceira forma, que é a que nos interessa mais, que a gente precisa medir a constante, é pelo valor da constante de ionização, se for um ácido, ou de dissociação, se for uma base. A constante de ionização do ácido eu vou representar por Kc, por Ki ou por Ka. A representação mais correta é Ka, quer dizer, K é a constante e A é ácido. Então, Ka seria a constante de acidez ou a constante do ácido. E a constante de dissociação da base do hidróxido, que a gente vai representar por Kb. K constante, B base. Então, Kb seria a constante de basicidade ou a constante de uma base. Pego aqui como exemplo o ácido cianídrico, mostro para você como é que fica o equilíbrio. A gente viu lá, né, em equilíbrio químico, que para determinar a constante, eu pego o produto sobre reagente e elevo os coeficientes que estão na reação. Então, aqui os coeficientes são iguais a 1, eu não preciso escrever, então eu tenho concentração de H+, vezes a concentração de Cn-, dividido pela concentração de HCN. Observe que quanto maior a quantidade de H+ e de Cn-, ou seja, quanto maior a quantidade de íons, maior vai ser o valor da constante Ka, porque isso aqui é praticamente, né, constante, então tende a 1, então isto aqui dividido por 1, né, essa parte aqui dividido por 1 é igual a isso. Então isto aqui é diretamente proporcional à constante. Logo, eu posso afirmar que o ácido vai ser mais forte, ou vai ser considerado mais forte, quanto mais fácil for liberar o H+ e formar o íon correspondente. A mesma coisa eu posso falar para uma base, no caso aqui o hidróxido de alumínio, a gente já colocou lá, né, como é que fica o equilíbrio, então tem a constante de basicidade, produto sobre reagente, está aqui, ó, produto alumínio mais 3, hidroxila elevo ao coeficiente, que no caso aqui é o 3, e divido pela concentração da parte antes de sofrer a dissociação. Observe que é o mesmo raciocínio. Esses valores aqui, quanto maiores forem, maior será o valor de Kb. Ok? Aqui eu trago um valor real, uma tabela, né, que mostra para você aí as constantes, né? Eu observe que eu tenho valores de constantes, a maioria é tudo em potência de 10, né? Potência de 10 valores negativos, e eu posso dizer, quanto maior for o valor da constante de ionização do ácido, maior será a sua força. A gente fala a mesma coisa para a base, mas geralmente a gente usa muito ácido, porque os ácidos estão em maior quantidade do que as bases. Então a gente tem aqui, ó, os valores, e basta você lembrar. Se eu tiver que comparar dois ácidos, eu preciso verificar que aqui o ácido mais forte será aquele que tem o maior valor da constante. Então, eu trago outra informação, que seria a ionização de ácidos polipróticos. O que são ácidos polipróticos? São ácidos que têm mais de um hidrogênio ionizável. Aqui você viu, ó, por exemplo, o ácido sulfuroso, o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios, então ele pode ser considerado um ácido poliprótico ou um diácido, que também não interessa muito essa classificação agora. Eu trago o ácido carbônico, ele tem 2 constantes, a primeira 4,3 vezes 10 a menos 7 e a segunda 5,6 vezes 10 a menos 11. Cada constante dessa está relacionado com a liberação de um hidrogênio e da formação do ânion correspondente. Trago mais um outro exemplo, né? O ácido fórmico, o ácido acético, o ácido butanóico, que as constantes aí respectivas. O ácido mais forte, 10 a menos 4, e o ácido mais fraco, 1,75 vezes 10 a menos 5, o ácido acético. Toda vez que você não tiver o valor da constante de ionização do ácido ou de dissociação da base, toda vez que você não tiver a constante de ionização do ácido ou a constante de dissociação da base, você pode usar a lei de Ostwald. A lei de Ostwald é muito importante porque ela relaciona a concentração molar
e o grau de ionização ou de dissociação. Lembrando que isso está elevado ao quadrado, ok? Então eu tenho aqui dois exercícios bem simples, que dá para você verificar aí como que isso aparece em questões de vestibular. Aí você vai dizer assim, poxa, mas essas questões aí estão fáceis. Bem, você sabe que na sua prova vão ter questões fáceis, médias e difíceis, e que é importante, além de você acertar as fáceis, além de você acertar as difíceis, principalmente não errar as fáceis, né? Então a gente traz aí o raciocínio. Tem uma questão da UERJ, é uma questão até antiga, mas que dentro do conteúdo que a gente está conversando é importante. Ele diz, numa aula experimental foram preparadas 4 soluções eletrolíticas com a mesma concentração de soluto, as mesmas condições adequadas e as mesmas condições adequadas para o estabelecimento de um estado de equilíbrio, que é o que está na figura 1. A seguir, cada uma dessas soluções foi submetida a um teste de condutividade elétrica, aquele assunto que a gente conversou lá na figura. Está aqui, ó, mais ou menos o que é. A solução na qual a posição de equilíbrio está acentuadamente deslocada no sentido 2 e provocará, quando submetida ao teste, menor intensidade luminosa. Então ele está querendo aqui, ó, se tem menor intensidade luminosa, é a substância dentro daquelas que estão ali, aqui é a mais fraca, né? Se eu tenho a menor intensidade luminosa, eu tenho que ver dentre essas substâncias aquela que é a mais fraca. Lembra que a gente conversou? Quanto mais forte, maior o brilho. Quanto mais fraco, menor o brilho da lâmpada. Então, essa lâmpada aqui, ela vai brilhar mais fracamente se eu tiver uma dessas substâncias aqui fracas. Então, basta você lembrar, ó, a gente conversou ainda há pouco que o ácido orgânico é um ácido fraco, então aqui a resposta correta é letra A, ok? E eu tenho uma outra questão que eu trago relacionado à fadiga muscular, relacionado ao ácido lático. A gente tem aí o valor da concentração molar, está aqui, ó, 0,1, e tem o valor do grau de ionização. Então, se eu tenho a concentração molar e tenho o grau de ionização, eu vou usar a lei de Ostwald. Primeiro eu passo esses valores aqui, matematicamente, para um número razoável para você fazer o cálculo. Então, 0,1, 0,100, na verdade é 0,1, que é 10 elevado a menos 1. Ele coloca que alfa é igual a 3,7%, então é 3,7 dividido por 100, que dá 3,7 vezes 10 a menos 2. Substituindo esses valores na expressão da lei de Ostwald, eu tenho concentração molar 10 a menos 1, alfa 3,7 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então fica 10 a menos 1, 3,7 ao quadrado é 3,7 vezes 3,7, que vai dar algo próximo de 14. E 10 a menos 2 ao quadrado vai dar 10 a menos 4. E aí, fazendo essa continha, você encontra 1,4 vezes 10 a menos 4, que é essa resposta aqui, a letra B. Ok? Então, espero aí que você tenha conseguido relacionar os conceitos importantes e até a próxima.